Estamos de volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o diretor do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso. Boa tarde, diretor, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Muito obrigado. Josivan Cardoso, como gerir água em um estado que sofre com a seca? Com união de esforços, com compartilhamento de responsabilidades, o Estado, o governador Robson deixou muito claro que a equipe ela tinha que ter, primeiro, a união de todos os seus representantes, das suas instituições, e com isso atender a toda a sociedade, buscando articular com os usuários de água, com as entidades públicas, privadas e setores todos nas mesas de discussão, negociando, fazendo as alocações negociadas de água, que são a melhor forma de verificar o uso de forma regular, com toda a situação de restrições aonde for necessário e também da quantidade e qualidade da água a ser usada no Estado. Diretor, nós sabemos que hoje o Rio Grande do Norte tem 153 municípios com estado de emergência decretado, mas de todas as regiões, qual é a que inspira um maior cuidado nesse momento? Bom, nós estamos aí com uma situação mais intensificada da seca em duas grandes regiões do estado, que é a região do Seridó e a região do Alto Oeste. Essas são as que têm a maior intensidade do processo de problemática com a questão da seca, não tirando também as dificuldades existentes em algumas regiões menos acentuadas, mas que também tem. No caso da região metropolitana de Natal, esse nosso litoral, a gente não está com tanto problema de escassez hídrica, ou seja, com falta de disponibilidade hídrica, nem em quantidade nem em qualidade. Nós temos condições aí de lidar com o uso da água, verificando a potencialidade local e para que está sendo usado, ou seja, verificando toda essa forma de uso da água, que é o que tem que ser feito. Já na região do Alto Oeste, na região do Seridó, realmente as regiões onde existe a maior dificuldade na disponibilidade hídrica, tanto em quantidade das águas superficiais, que são os nossos açudes, nossas barragens, como também das águas subterrâneas, porque lá nós estamos em solo diferenciado do solo daqui, dessa região do litoral, é um solo cristalino, onde as águas que existem são escassas e quando existem, geralmente tem qualidade inferior para o consumo humano. Então isso tudo envolve um processo de discussão e de muita estratégia, de planejamento para desenvolver as atividades nesse sentido. Então, as ações elas têm que ter as ações de planejamento imediato, que geralmente percorrem com perfurações de poços, onde possa ter essa disponibilidade, mas também com o incremento de carros-pipa, buscando a água de fontes subterrâneas, onde existem poços com capacidade de abastecer, com qualidade e em quantidade, e também em mananciais ainda existentes no estado, que têm sua capacidade com opção para levar água até onde não existe. Eu queria abordar com o senhor exatamente isso. Qual é a disponibilidade hídrica hoje do Rio Grande do Norte? Ou seja, onde é que a situação, quais são os reservatórios que se pode buscar água, no caso caminhão-pipa ou qualquer outra adutora? Os reservatórios do estado, nós hoje monitoramos 47 reservatórios, monitoramos a qualidade e a quantidade de água desses reservatórios superficiais, nossas barragens, nossos açudes estaduais, açudes públicos, em parceria geralmente com a Agência Nacional de Águas, quando o reservatório também vem de um rio federal, como por exemplo Armando Ribeiro Gonçalves. Então, no estado, nós temos aí 3 reservatórios superficiais, Armando Ribeiro Gonçalves, que por mais que ela já esteja hoje com em torno de 22% de sua capacidade total, de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água, a gente só está hoje aí com seus 490, 500 metros cúbicos de água nesse reservatório, mas ele ainda tem um potencial para abastecimento público e usos diversos, tanto que a última resolução que a Agência Nacional de Águas e o IGARNE empretou no estado para reger essas águas, ou seja, ver como é que seria o uso dessas águas, diminuindo o usuário, diminuindo vazão, nós tivemos condições de ainda atender a todos os usuários. Então, todos ainda estão usando dessa água. Temos também a Santa Cruz do Apodi, que é nosso reservatório, que está em torno de 34% de sua capacidade total. Isso é um reservatório que, usando como ele está hoje, a gente consegue chegar até mais uns 24 meses, ou seja, uns 2 anos de uso. E o reservatório do Mari, que também é outro reservatório, que não tem o porte do tamanho da Armando nem de Santa Cruz, mas é um reservatório também estratégico. Ele aí tem condições
condições de ser usada no momento emergencial, né, para abastecimento humano e para outros usos. A situação das águas subterrâneas também tem que deixar muito claro. O Estado ele tem capacidade de desenvolver o uso da água subterrânea, principalmente no aquífero Açu, que são aquíferos que têm água em quantidade e em qualidade, mas a gente tem duas fases desse aquífero, ou seja, duas camadas, uma camada mais aflorante, que é a camada mais fácil de se obter a água, que são poços mais rasos, que podem ser perfurados, e tem a parte mais inferior, que aí você precisa de ter uma estrutura de um poço mais profundo, mas que se pode chegar até essa água e inclusive ser usada para empreendimentos, para outros tipos de uso, que não seja o uso do abastecimento humano, que a gente tenta regrar e priorizar o uso do aquífero aflorante, que é esse mais raso, para o uso de abastecimento humano. Então, esse aquífero ele corta o Estado e ele tem essa disponibilidade, né? Não é uma solução completa o uso só deste aquífero, é claro que não, mas é necessário que nós tenhamos ele como estratégia para o uso da água no Estado, porque é onde nós temos hoje subterrânea água de qualidade em quantidade. Nos demais aquíferos do Estado, ou seja, no aquífero que é o aquífero cristalino, né, que é onde nós temos dificuldades em obter a água, geralmente quando se obtém é de uma fratura de uma rocha, e essa fratura da rocha, ela geralmente não tem água permanente, a água, ela, como diria, numa forma mais comum, ela vai sumir, ela vai, por outra fratura de outra rocha pode se acabar. Então, as pessoas dizem que cavei um poço, o poço só teve aí 5 meses. É porque realmente aquela água ali, ela é uma água não permanente. Ela realmente acaba rebaixando o lençol e fugindo por outras fraturas nesse cristalino. E existem outros aquíferos, ou seja, outras camadas do nosso estado, que também pode ser usufruto de empreendimentos, que não é água para abastecimento humano, mas pode ser para a produção, né? O aquífero Jandaíra, que é um aquífero rico também em quantidade de água, mas a qualidade já não tem tanta capacidade para abastecimento humano. Então, essa é uma forma de mostrar como está a disponibilidade hídrica no estado, tanto superficial, com esses 3 reservatórios, que é os que impactam, porque os outros reservatórios menores, ou seja, alguns açudes particulares, alguns açudes menores, públicos, eles não têm impacto significativo para ter demanda de abastecimento. Então, eles só cobrem aquela região, aquele lugar. Já esses outros 3 reservatórios são tidos como estratégicos e a gente está tentando, dentro de uma intensificação maior de fiscalização, na busca com o usuário, nada está sendo feito do governo do estado, senão partilhando a conversa em mesa, discutindo com os usuários, com os comitês de bacias hidrográficas existentes no estado. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, está desenvolvendo todo o trabalho que compete a ela de infraestrutura hídrica no que pode acontecer, de emergência, junto com a CAERN, e o IGARN, enquanto órgão gestor, que é o órgão que faz a execução da política, está junto dos conflitos. A gente permanentemente encontra os conflitos de uso da água no estado, principalmente nesse momento, onde você não tem água em um ponto e tem mais água em outro, e aquela água não está chegando no ponto final porque já está sendo usada mais acima. Então, isso tudo tem que ser dirimido. Nós vamos à mesa, discutimos com toda a sociedade e reduzimos aí usos em pontos diferenciados para que a água, que é um direito de todos, possa chegar também aonde não está existindo. Diretor do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no RN Acontece. Nós é que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para quaisquer que forem as dúvidas, e IGARN está aberto à disposição de toda a sociedade do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Por nada. Quer rever essa entrevista completa? É só acessar o site www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. E eu quero lembrar a você que nesta sexta-feira, dia 13, aqui no RN Acontece, nós vamos realizar o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte. Não perca!